Olá, turminha! Vamos a mais uma aulinha de geografia, apostila Poliedro, tá bom? Unidade 6, essa apostila aqui, para quem não lembra. Vamos da página 124 até a 142. Nossas atividades do dia e da noite. O que eu sei? Observe a imagem. O que as pessoas estão fazendo? Olha lá. É de dia ou é noite lá? O que elas estão fazendo? Qual período do dia está apresentado na imagem? Olha lá. Tem estrelas no céu? Será que é dia ou será que é noite? Quais são as atividades que as pessoas realizam durante o dia? E quais são as atividades que elas realizam durante a noite? Pensa aí, responda oralmente. Então, vamos aprender o dia, a noite e as nossas atividades. Qual período você tem mais disposição? Tem de manhã quando acorda? Depois do almoço? Ou tem mais disposição à noite e daí não tem sono para ir dormir? Fica lá, pulando para cima e para baixo, fazendo bagunça. Qual é o período que você fica mais animadinho, com mais disposição? O dia e a noite em diferentes lugares. Nós vamos ver o dia e a noite no campo e na cidade. Quais são as atividades que as pessoas costumam fazer nesses diferentes lugares? Página 126, o dia, a noite e as nossas atividades. Você já aprendeu que o nosso dia é dividido em dois períodos, diurno e noturno. Diurno, durante o dia, noturno, noite, durante a noite. Não é mesmo? Durante esses períodos, podemos realizar diferentes atividades de acordo com a nossa rotina. Nós ouvimos e lá na história o que era rotina, né? Então, recapitula lá na dúvida, lembra o que é rotina. Vamos observar as imagens. Olha lá. Temos uma criança aqui. Será que é de dia ou é noite? Que período é esse? E essas? Dá para dizer que período que é? O que elas estão fazendo nesse período? E a família aqui? Dá para identificar o período e o que estão fazendo? E as crianças? Onde que elas estão nesse período? E que período é esse? Diurno ou noturno? Olha lá. Será que o dia e a noite podem interferir nas atividades que as pessoas realizam? E nas paisagens? Vamos aprender mais sobre isso nessa unidade. Vamos conferir lá. As atividades durante o dia. A maior movimentação das pessoas acontece no período diurno, que é de manhã e de tarde. Geralmente isso ocorre porque o ritmo de trabalho é mais intenso nessa parte do dia. Ou seja, as pessoas saem mais para trabalhar durante o dia. Também é nesse período que a maioria das pessoas está acordada e disposta, com motivação, força física, vontade, energia, né? Para realizar diversas atividades sociais. Durante o dia, você e seus colegas vão para a escola. A maioria dos seus familiares trabalha. As indústrias produzem bens de consumo. O comércio vende seus produtos e as pessoas oferecem seus serviços, né? Até porque nós somos praticamente programados para trabalhar durante o dia e estudar durante o dia. E o nosso corpo à noite já é programado para dormir, para descansar, para recarregar a bateria. Olha lá, pessoas durante o dia no centro da cidade, em Toronto, no Canadá. Aqui tem a palavrinha bens de consumo, eu vou deixar que vocês façam a leiturinha e descubram sozinhos, tá bom? As atividades durante a noite. No período da noite, é mais comum as pessoas estarem com menos disposição física, por terem trabalhado e feito outras atividades da sua rotina durante o dia. Ou seja, as pessoas estão cansadas à noite. Por isso, muitos aproveitam esse momento para descansar e se reunir
para algumas atividades de lazer. Porém, a rotina das pessoas é diferente. Há pessoas que gostam de assistir filmes, ler livros, brincar com os colegas, conversar com a família, entre outros. Você, por exemplo, o que você gosta de fazer à noite? Fala pra mim. Olha lá, a criança assistindo um filme antes de dormir. Pense em sua rotina e responda. Quais atividades você e sua família realizam durante o dia? O que a sua família faz durante o dia? Responde aí. Quais atividades vocês fazem ou realizam durante a noite? Converse, se puder, com seus colegas e descubra as semelhanças e diferenças nas atividades realizadas, tá? Pode perguntar lá no grupinho de WhatsApp da sua sala de aula. E aí, coleguinhas, o que vocês fazem? O que a família de vocês faz durante o dia? E durante a noite? Será que é igual? Será que todas as famílias fazem a mesma coisa? Fiquei curiosa. Conversar com nossos amigos e familiares é muito importante. Quando estiver em casa, experimente conversar com sua família sobre como foi seu dia, contar o que aconteceu na escola, falar sobre as atividades que você realizou e o que você aprendeu. Dialogar, conversar é a maneira de aproximar as pessoas e de melhorar a convivência. Viu, coleguinha? Não fica só no videogame, não. Tem que conversar com as pessoas. Família e escola. Hora de dormir. Hora da história. É muito bom ouvir uma história antes de dormir, não é verdade? Ao ouvirmos uma história, nós relaxamos e nos aproximamos do sono. Além disso, esse é o momento em que podemos ficar perto de quem amamos. Que tal escolher uma história para ler em casa com a sua família hoje? Que delícia, né? Fazer a leiturinha, deitar lá na cama ou sentar num cantinho assim da casa, do sofá lá e pedir para um familiar ler uma história com você, ou você ler uma história com um familiar seu, né? Por exemplo, se você já sabe ler, você pode ler uma história para sua irmãzinha, para seu irmãozinho, ou para seu pai, ou para sua mãe, ou para sua avó, né? As pessoas se sentem bem ouvindo histórias, é gostoso, é aconchegante. A noite não para. Assim como existem diversas pessoas que trabalham durante o dia, há aquelas que trabalham no período da noite. Em nossa comunidade, existem alguns estabelecimentos específicos que ficam abertos durante a noite para atender algumas emergências relacionadas à saúde ou à segurança das pessoas. Por exemplo, hospitais, farmácia, postos policiais, batalhões de bombeiro, entre outros. Há também estabelecimentos, lugares, que prestam serviços e vendem produtos diversos que funcionam durante os períodos do dia e da noite para atender às necessidades de alimentação, de abastecimento, saúde e deslocamento, como supermercados, centros de distribuição de alimentos, farmácias e postos de combustíveis. Por quê? Às vezes você fica doente, acontece alguma coisa à noite e você precisa de um remédio. Então, por isso tem as farmácias de plantão. Ou você trabalhou o dia inteiro e só teve tempo de ir no mercado à noite. Por isso precisa ter o mercado aberto à noite. Não é verdade? Posto de combustível, já pensou? Você está andando, viajando e o seu combustível está acabando e é noite. Não tem nenhum posto para você abastecer? Por isso que tem os postos abertos à noite também. E hospital, em caso de acidentes, né? Ou você precisar, por algum motivo, precisa ter o plantão do hospital à noite também, porque a gente nunca sabe. Olha lá. Você sabia? Quando o estabelecimento funciona tanto durante o dia quanto à noite, dizemos que ele fica aberto 24 horas. Então, se falarem para vocês, aquela farmácia fica aberta 24 horas, quer dizer que ela fica aberta tanto de dia quanto à noite. 24 horas. O dia e a noite em diferentes lugares. Nas grandes cidades, o período do dia costuma ser mais agitado, com grande movimentação de veículos e pessoas. Já no campo, podemos perceber que o deslocamento de veículos e pessoas durante o dia costuma ser mais tranquilo em relação à cidade. Observe e compare as imagens. Vamos lá?
Olha a imagem da cidade aqui, ó. Olha o trânsito, olha quanto carro, quanta movimentação, estão vendo? E olha aqui, uma estrada do campo. Olha a tranquilidade, ó. Né? Notaram a diferença? No período da noite, também é possível perceber a diferença entre paisagens da cidade e do campo. Por exemplo, a iluminação na cidade é feita por luzes artificiais, postes e luminárias. Anoiteceu, já acende as luzes dos postes, não é verdade? Já o campo costuma ser menos iluminado, o que nos permite observar as estrelas no céu com mais facilidade. Olha lá. À noite, como há muitas pessoas na cidade, precisa ser iluminado, até porque é perigoso ruas escuras, né? E no campo, como há menos pessoas, então, e é muito mais longe uma casa da outra, né? Então, e as pessoas não costumam trabalhar à noite no campo, sair para lá e para cá, né? Então, acaba que não há necessidade de postes de luz noturna, assim, para as pessoas transitarem. E o céu fica limpo, porque a noite escura só sobra as estrelas. No campo, o ritmo de vida é geralmente mais calmo. Além disso, a relação com os ciclos da natureza é mais próxima. Por exemplo, o sol determina o amanhecer e o anoitecer e faz com que as pessoas acordem e durmam mais cedo do que na cidade, onde muitas vezes os trabalhadores têm um ritmo intenso de trabalho e compromissos. Ou seja, no campo, de manhã bem cedinho, acorda-se bem cedinho, quando está clareando o dia, e vão tirar leite, vão tratar os bichos já estão lá gritando de fome, principalmente se forem porcos, tá? Eles ficam lá fazendo um barulhão que eles querem comer, é a hora deles comer, né? Tratar frango, tratar as vacas, né? Então é cedinho que se faz isso. Tira o leite, porque o leite precisa ser entregue na cidade, então tem que tirar o leite cedinho para que o caminhão venha recolher o leite para levar para a cidade. E na cidade é diferente, porque nós não fazemos as coisas que fazem no campo. Nós não lidamos com muitos animais, com agricultura e coisa. Então acaba sendo um ritmo diferente. Nós trabalhamos dentro de estabelecimentos, então tem luz até mais tarde, a gente acaba trabalhando até mais tarde, o ritmo é diferente. Hora de ir para a escola. Frequentar a escola é uma atividade diária de todas as crianças e adolescentes. O que varia é que algumas crianças estudam no período da manhã e outras estudam durante a tarde. Existem também crianças que estudam em período integral, ou seja, o dia inteiro. Ficam de manhã e à tarde na escola. No campo, geralmente as crianças acordam bem cedo, seguindo o ritmo da natureza para ir para a escola. Em locais mais distantes, quando não há transporte escolar disponível, não tem ônibus para levar a criança para a escola, muitas crianças andam longos caminhos até a escola e retornam para casa só no final da tarde. Olha lá, as crianças caminhando até a escola. E é longe, hein? Não é pertinho, não. Pensando em sua rotina, responde as questões oralmente. Em qual período do dia você vai para a escola? Qual é o meio de transporte que você utiliza para ir para a escola? Você vai de ônibus, de van, a pé, de bicicleta, de moto, de carro? Como que você vai para a escola, tá? Mapeando. Observe atentamente a imagem do bairro e os estabelecimentos comerciais. Então, vamos ver ali. Temos aqui farmácia, hospital, mecânico, bombeiro, ponto de ônibus, academia, entre outros. Desenhe os ícones, ó, o solzinho, a lua e o sol com a lua. Então, você vai desenhar eles para identificar o período que funciona cada estabelecimento. Então, aquele que funciona durante o dia, você vai desenhar o sol, tá?
que funciona durante o dia, somente durante o dia. O que funciona à noite, você vai desenhar a lua com as estrelinhas aqui, tá? Ó, estão vendo? E o que funciona o dia inteiro e à noite, 24 horas, você desenha o sol com a lua, tá? Atenção! É importante lembrar que o sol representa os serviços disponíveis durante o dia, a lua os disponíveis à noite, e o sol e a lua os serviços que funcionam 24 horas, reforçando o que eu expliquei, tá bom? Vamos à obra. As obras de arte também podem retratar o dia e a noite, observe. Olha ali, na obra 1, dá pra gente identificar se é de dia ou de noite? Dia ou noite? Olha lá, observa a pintura. Na pintura 2 aqui, o que identifica que é noite ou dia, tá? Olha lá, observa bem, tá? São pinturas, olha lá, ó, magníficas, tá bom? Olha lá, o de Van Gogh, tá? Pierre. Então, vamos lá. Após observar as obras de arte com bastante atenção, responda. Qual período do dia é retratado nos quadros? No quadro 1, é dia ou é noite? No quadro 2, escreve aqui. Descreva, ou seja, escreva as características das obras de arte que fizeram você chegar a essa conclusão. Então, lá na obra 1, por que você chegou na conclusão que era noite ou que era dia? Por quê? Escreve aqui o que você observou lá que denunciava que período que era. Depois, a mesma coisa na obra 2. Escreve aqui o que denunciou que período que era lá, tá?